Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal do Síndico Mais Gestão, que é um projeto da Rocha Serviço, uma das maiores empresas de facilities do Brasil. Né? Para você conhecer os nossos serviços, acesse o nosso site pelo link que está na descrição deste vídeo. Uns avisos aqui importantes para você é que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que você fique atualizado das últimas informações e conteúdos, bem como compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também possam ter acesso. Né? E o outro aviso também importante é você não deixar de baixar o guia de estudos, que é um complemento prático desta aula. É um roteiro, tá? Para que você possa colocar em prática, né? E sempre que você tiver dúvida, você volta aqui ao conteúdo da aula para que você possa praticar e refletir sobre as questões que são muito relevantes para este conteúdo. O link para você baixar o guia de estudo também vai estar na descrição do vídeo. E também, falando aqui do meu mais recente livro, que é o Fator Humano do Condomínio, onde abordo diversas questões relacionadas a moradores difíceis, como que você pode conduzir uma assembleia, né, mais objetiva. Né? Então, são temas que são relevantes no cotidiano condominial. O link para você adquirir o seu exemplar também vou deixar na descrição aqui do vídeo, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Eu vou fazer aqui o compartilhamento aqui da minha tela para que a gente possa começar a nossa aula. Ok? Então, o nosso tema de hoje é a nossa aula de número 6. Nós vamos focar sobre o SLA de limpeza e conservação, ou seja, do acordo à execução. Nós queremos mostrar aqui para você um passo a passo de como você pode, não é, construir esse SLA. E com base nesse, você pode fazer também outros SLAs, né, para outras áreas que você julgar relevante para a sua gestão. Bom, então vamos ver aqui se a minha caneta está funcionando, se está tudo ok para a gente começar. Muito bem. Bom, então nós vamos começar aqui. É que um problema que geralmente a gente tem, não é, na nossa gestão, é com relação, às vezes, você tem um contrato com uma empresa, por exemplo, e você paga em dia, não é? Tudo parece estar funcionando tranquilamente, mas tem um morador, né, de um determinado andar que diz que o andar dele está sempre sujo, por exemplo, e que você fica sem argumento, né, para esse problema. Então, por isso que a gente está colocando aqui essa situação, que o problema, né, raramente é o fornecedor, como a gente costuma colocar a culpa, né? Mas a ausência o quê? De parâmetros claros do que significa limpar. Então, isso é o que a gente vai discutir aqui com vocês. Ou seja, a gente sair da subjetividade. Ou seja, quando se fala o corredor do terceiro andar nunca está limpo, por exemplo, isto é uma percepção subjetiva, né? Você há de concordar. Ou seja, isso gera atrito e falta de argumento, né? Quer dizer, quando você, como síndico, ouve, né, essa afirmação, né, que o corretor, né, nunca está limpo, você fica sem parâmetro, né? Você fica sem argumento para justificar. Agora, quando você tem, né, um SLA, quer dizer, quando você trabalha com soluções objetivas, você começa a estabelecer determinados parâmetros. Ou seja, você vai sair de uma percepção subjetiva, não é, para uma métrica operacional. Não é? Então você vai ter, por exemplo, se o corredor do terceiro andar nunca está limpo, você vai sair de uma percepção de métrica, ou seja, 100% de conformidade no checklist do turno diário. Ou seja, você tem uma métrica operacional aqui, e essa métrica é o 100%, né, que a gente está definindo aqui com você. Não é? Ou seja, você está definindo nessa métrica o que é feito, quando e como e com qual padrão. Não é? Quer dizer, você estabeleceu dentro desse checklist. Então, observe que você começa a ter aqui uma organização do que significa essa questão da limpeza. Então, quando a gente fala assim, a promessa verbal, para nós, não é SLA.
Então, isso não constitui um SLA. O SLA, ele é um serviço sem critérios formais definido por escrito, é impossível de ser gerenciado. Então, a gente chama atenção aqui, né, que seja um serviço de limpeza, um serviço de manutenção, por exemplo, se você não tem critérios formais definidos por escrito, é impossível de ser gerenciado. Ou seja, como é que você vai gerenciar o que você não conhece? Então, isso é um processo de construção que o SLA vai te possibilitar, né, você fazer essa transição. Né? Muito bem. Então, agora, eu quero mostrar aqui para vocês um modelo mental para blindar a sua operação de limpeza. Nós vamos construir, né, essa trajetória aqui, né, onde nós temos aqui, nesse primeiro passo, você vai fazer o quê? Um mapeamento. Você vai levantar áreas e frequências, ou seja, é a sua base. Depois, você vem aqui para o passo 2, onde você vai o quê? Construir acordo co-criado com o fornecedor, ou seja, vocês vão definir esses parâmetros, ok? E aí você vai o quê? Para o passo 3, né, aqui, que é comunicar alinhamento estratégico com moradores. É a estabilização, quer dizer, esse acordo não pode ficar restrito entre o condomínio somente através da gestão com o fornecedor, mas os condôminos têm que ter conhecimento desse acordo para que eles possam ter uma melhor compreensão dos processos de limpeza. Né? E aí você vem aqui o passo 4, que é executar. Né? Essa aqui é a parte fundamental, que é o monitoramento baseado em dados, que é a gestão. A gestão vai entrar nessa parte da execução. E você tem aqui o último passo, que é revisar, ou seja, calibração trimestral, ou seja, é a evolução. Então, essa estrutura desses 5 passos aqui é que eu espero que você tenha eles sempre que necessário para a construção do seu SLA. Então, esse playbook que a gente pode colocar aqui, ou esta apresentação, ela substitui suposições por um método rastreável. Quer dizer, então, isso ele faz total diferença. Então, vamos ver agora o passo a passo de cada item que a gente viu aqui. Então, a gente tem que o primeiro que a gente viu é fazer o que? Um mapeamento. Né? Então, nós vamos trabalhar nessa questão aqui. Ou seja, é um mapeamento arquitetônico, dita a frequência da operação. Então, esse é o título do nosso passo. Então, nós vamos ter aqui, primeiramente, definir o quê? A área de alta circulação. Então, locais, hall de entrada, corredores de andar, elevadores e escada. Né? Então, isso aqui, eles têm alta circulação no condomínio. Qual é a frequência que você vai exigir do SLA? Mínimo de 2 vezes ao dia, né? Porque dependendo da movimentação nessas áreas, ele vai requerer a limpeza mais de uma vez durante o dia. Então, aqui você está estabelecendo essas áreas. Tá? E as áreas de média circulação, né, que você vai ter aqui. Locais, por exemplo, salão de festas, academia, área gourmet ou espaço gourmet. Né? A frequência que você vai exigir vai ser variável conforme o uso, né, ou do calendário fixo, porque geralmente esses espaços, né, existem os aplicativos que você faz a reserva desses espaços. Então você pode, dependendo, não é, das informações que você tem, você planeja, não é, essa frequência de limpeza. Por isso que ele é variável, que vai depender do uso. E os locais, por exemplo, de baixa circulação, você tem a casa de máquinas, por exemplo, tem prédios de elevadores mais antigos que têm essas casas de máquinas do elevador. Depósitos, garagens cobertas, por exemplo. Então, esses são de baixa circulação. A frequência exigida, semanal ou quinzenal, com critérios específicos. Né? Então, aqui eu coloquei semanal ou quinzenal, mas isso vai de acordo com cada condomínio. Né? Então, isso é importante, esse entendimento. Né? Outra coisa importante dentro desse processo de mapeamento que a gente está colocando aqui
é você não fazer isso sozinho, né? Caminhe pelo condomínio e valide a viabilidade técnica diretamente com o fornecedor. Então veja a importância de você fazer esse mapeamento com o fornecedor do serviço. No caso aqui, né, uma empresa de conservação e limpeza, né? Então isso é muito importante. Então, o passo 2 aqui, né, que a gente estamos seguindo, né, esse nosso caminhada aqui. Então, nós vamos aqui para o passo 2, que é construir, né, esse acordo. Então, isso aqui é importante para a gente trabalhar, né, e compreender esse processo. Então, no passo 2, os 4 pilares de um acordo de nível de serviço, né? Então, o que você vai detalhar aqui? É a frequência e escopo, ou seja, o que será feito, onde será feito e quantas vezes, baseado no mapeamento prévio. Lembre-se que você definiu aqui, não é, no passo 1, né, as áreas de alta, média, circulação e a frequência. Então veja que ele é um processo. 2. Aqui é o tempo de resposta. Nós estamos aqui nos pilares. Regras para exceções. Por exemplo, derramamento de um líquido no corredor. O padrão recomendado é o atendimento máximo em até 1 hora, né, para que a empresa execute essa limpeza. Então, prestarmos sempre atenção, né, que nesse passo aqui, como a gente viu também no anterior, ele é construído em conjunto, né? E o 3 é o padrão de qualidade, quer dizer, definição objetiva do termo, né, isso aqui é muito importante, né? A definição objetiva do termo limpo. Métrica exigida: 100% dos itens em conformidade no checklist ao final de cada turno. Então, o que você vai especificar, né? O que você está olhando ali? Você está olhando o quê? O piso, não é? A porta do elevador, por exemplo, né? Se tiver, por exemplo, os extintores de incêndio, né? Então tudo aquilo ali tem que ser limpo. Então isso constitui esse checklist e você vai verificar exatamente esse padrão de limpeza, né? Sistema de registro. Como a execução será documentada, na prática, você vai ter o quê? Relatórios fotográfico, aplicativo e planilha digital. Quer dizer, quando você vai fazendo, né, a vistoria, né, nessas áreas, você vai tirando foto para ver, por exemplo, no caso do derramamento do líquido, né, ele não foi limpo dentro do prazo acordado, então você tira uma foto mostrando que a limpeza não foi feita dentro do prazo acordado, né? Então você tem aí um relatório fotográfico. Você pode ter aplicativos, né, para isso, ou uma planilha digital que você pode usar para ir fazendo a pontuação ou o checklist, né? Então o SLA ele não deve ser imposto, ele deve ser construído em conjunto para garantir a viabilidade operacional. Então veja que isso aqui é importante, porque um dos erros que a gente já viu em aulas anteriores é o gestor definir um SLA da cabeça dele e impor ao fornecedor. O que a gente está vendo aqui é que você não deve fazer isso, quer dizer, você deve construir conjunto até para avaliação da capacidade operacional do fornecedor com relação àqueles serviços, né? Então isso é importante a gente ter em mente. Ok? Bom, agora vamos aqui para o nosso passo 3, né? Seguindo aquele mapa que a gente mostrou para vocês, né? O passo 3, né? Que é a comunicação, né? Exatamente nessa parte aqui. Bom, então a comunicação estratégica, ela educa a coletividade e direciona as cobranças. Então, isso aqui é importante a gente trabalhar. Então, nesse nosso esquema aqui, nós temos o gestor, o morador e o fornecedor. Então, por exemplo, o gestor, ele informa aqui os critérios, prazos e canais oficiais para a comunicação. O morador, você tem cobrança baseada em regras claras, não em percepções, porque como ele foi,
não é, comunicado desse processo, então ele está sabendo, né, de todo o mecanismo do SLA. E o fornecedor, aqui por sua vez, ele vai, né, entregar o serviço dentro desses parâmetros que foi acordado. Então, o fornecedor entrega o serviço dentro dos parâmetros acordados, o gestor informa critérios, prazos e canais oficiais, o morador faz a cobrança baseada em regras claras, não em percepções. Então, esse quadro aqui, ele é bastante ilustrativo e sempre que vocês tiverem alguma dúvida, olhem o material para que você refresque na sua memória, não é, este conteúdo aqui. Então, a partir desta data do SLA, o serviço de limpeza seguirá um protocolo formal com critérios de frequência, que é as frequências da limpeza, tempo de resposta para determinada e padrão de qualidade. Tá? Então, ocorrências devem ser registradas pelo canal oficial, não um grupo de WhatsApp, mas você definir um canal de comunicação para que essas informações ou as ocorrências possam ser registradas. Né? E comunicar não é opcional. É o passo que neutraliza as reclamações subjetivas. Então, observe aqui que o SLA não é só uma ferramenta técnica, em si, mas quando você a utiliza também no seu processo de comunicação, que é uma coisa que todo mundo fala na deficiência da comunicação, e se um SLA não for bem comunicado, você volta a ter problemas, né, dos já comentados anteriormente. Ok? Muito bem. O passo 4, né, seguindo a nossa trajetória. Substitua o eu acho por um painel de indicadores operacionais, ou seja, o painel de gestão mensal. 100%, por exemplo, cumprimento do checklist diário. Target 100% por turno, comprovado por registros fotográficos. Então, lembre-se que você monta o seu relatório e, com base nesse relatório, você pode fazer esse painel onde você vai divulgando essas informações para que os moradores tenham acesso, né, e possam comparar esses dados desses relatórios com o que ele vê na realidade. Né? O tempo de atendimento a exceções, né, que a gente está colocando uma target de menor do que 1 hora. Tá certo? Então, como a gente viu, né, se tem uma sujeira no corredor, um derramamento de um determinado líquido, isso tem que ser limpo em até 1 hora. Né? E o outro ponto importante a ser colocado é o número de reclamações aqui, ou seja, o breaking de tendência mensal. Então você pode ir mostrando, por exemplo, o número de reclamações antes do SLA e com o SLA. Então você vai vendo que essas reclamações elas vão diminuindo à medida que o SLA vai sendo implementado, não é? E as pessoas vão tendo uma melhor compreensão da sua aplicação. Né? Então veja como que isso aqui é sensacional. Então o insight que a gente pode tirar aqui é que estes dados eles formam o quê? O seu relatório de gestão. Eles são o argumento definitivo para assembleias ou renovação de contrato. Então veja que muitas vezes, numa assembleia, as pessoas perguntam, né, por que, que aquela empresa está ali no condomínio. Ou argumentam que o preço cobrado daquela empresa é caro, é alto. Então você pode, com base no SLA, dar todas as respostas e justificativas. Até na renovação do contrato, isso aqui é fundamental. Quer dizer, você tem os argumentos, não é, necessários para que você possa negociar numa base ganha-ganha. Tá? Muito importante isto aqui. E o nosso passo 5, né, o SLA, ele é um documento vivo que exige calibração trimestral, ou seja, nada é estático, ele tem que ser revisto dentro de uma periodicidade. Né? Então você tem, por exemplo, os pontos de controle, quer dizer, a revisão formal a cada 3 meses. Quer dizer, às vezes você pode ter um indicador ali que não faça sentido, por exemplo, então você pode retirar determinados indicadores, colocar
novos indicadores, né, novas métricas podem ser atualizadas, né? E auditoria do escopo, quer dizer, alguma área ficou fora, o uso mudou, quer dizer. Então, tudo isso aqui, à medida que você vai implementando, você vai checando essas informações. Você pode sentir necessidade, oxa, por que essa área aqui ela não foi incluída no SLA? Então você inclui novamente, mas sempre em parceria, definindo os critérios, os indicadores, as métricas, tudo isso em parceria com o seu fornecedor. Nunca esqueça disso que é fundamental, né? E outro ponto importante é essa calibração de desempenho. O que funcionou e o que precisa de ajuste na rotina do fornecedor. Essa calibração de desempenho, por exemplo, eu sempre recomendo, né, as pessoas começarem, né, em torno de 85% ou 80%, né, desse desempenho. E você vai subindo gradativamente à medida que a empresa vai performando. Claro que você nunca vai chegar a 100%, mas você pode aperfeiçoando cada vez mais a qualidade do seu serviço, né? Então, uma atenção aqui. Se o condomínio que não revisa o acordo trabalha com mapa desatualizado da própria operação, né? Então, isso, como a gente já viu aqui nas convenções, nos regimentos internos que precisam de atualizações, assim também essas ferramentas também demandam atualizações. E a cada 3 meses é um tempo bom para você fazer essas revisões. Bom, e qual é a engenharia do resultado? Ou seja, de um serviço subjetivo a uma operação rastreável, né? Então, você observa que isso aqui, não é? Você tem dentro dessa imagem aqui, ela é interessante como que isso aqui se interliga dentro desse processo. Então, como a gente viu, a gente tem a parte do mapeamento, né? A gente mapeia todo o processo, mas antes desse mapeamento, você tem o quê? Você tem também os acordos, né? Você tem as revisões trimestrais aqui, olha, que vão se comunicando com o seu lado direito, né? Ou seja, o acordo, a comunicação, os dados do dashboard, né? Isso aqui ele vai se retroalimentando, né? Com as revisões trimestral. Você tem esses mapeamentos, né? Para que você possa dar sustentação às suas revisões, não é? Então, toda essa parte aqui da implementação do SLA não é apenas você redigir um contrato ou assinar um contrato, é instalar um sistema operacional no seu condomínio, aqui usando a linguagem da tecnologia, né? Quer dizer, o sistema operacional do condomínio. Então, o SLA aqui, ele funciona como um sistema operacional, né, do condomínio, onde a intencionalidade ela substitui a sorte, né? Quer dizer, tudo que você faz, como a gente viu, desde a parte do estabelecimento do acordo, não é? Você tem também, não é, todos os indicadores que fazem parte desse acordo, né? Então, e quando você define os critérios, as frequências que a gente viu anteriormente, isso tudo tem uma base o quê? Intencional, que é você atingir o padrão de qualidade que foi o quê? Acordado. Então, isso é muito interessante aqui do que a gente viu, tá? Então, o seu contrato, né, atual de limpeza, ele possui critérios formais de desempenho rastreáveis ou você está pagando apenas por preço e carga horária? Então, essa pergunta vale a pena você, como profissional, refletir sobre ela, né? Porque aqui a gente está dando para você, né, mostrando uma ferramenta bastante útil para que você possa operar o seu condomínio com dados concretos e dados reais, né? Então, este guia para auditar o seu contrato atual, mapear suas áreas e desenhar um SLA que garanta resultados concretos, né, como a gente viu aqui. Então, espero, né, ter deixado aqui para vocês, né, um caminho, uma estrutura de 5 passos
para que você possa construir o seu SLA, né? Quer dizer, você faz adaptações para outras áreas. Aqui a gente selecionou um exemplo para mostrar como que a gente faz isso na prática, tá? Então, espero que vocês aproveitem bem esse material, revejam, né, sempre que necessário, para que você tenha uma compreensão clara. Se você tiver dúvida, deixa aqui, né, nos comentários, né, dúvidas e sugestões, né, para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais. Então, um grande abraço para vocês e nos veremos em um próximo encontro.